Você está no lugar certo. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor ordena a bênção. E esta noite Ele vai ordenar uma bênção sobre a sua vida. Olha bem nos olhos dele e diz assim: creia. Responde. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Somos um povo que crê no poder e na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de continuar falando nesta noite sobre a oração. Porque é um assunto muito gostoso e muito necessário. Nós acabamos de ter há pouco tempo um estudo maravilhoso com o pastor sobre as armaduras de Deus. Nós vimos ali diversas peças, diversos componentes da armadura. Nós vimos ali a couraça da justiça. Nós vimos ali calçar os pés com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. Nós vimos ali o escudo da fé. Mas nós vimos ao final que tudo isso é preciso ser regado com a oração. Nós vimos também, na última vez que eu estive aqui pregando, sobre algumas especificações. Eu dei alguns nomes, algumas, particularidades da oração. A oração como blindagem, a oração como vacina. E nós viajamos, passeamos um pouco pela Bíblia, localizando tudo isso. Hoje eu gostaria de continuar falando sobre a oração. E o que eu gostaria de falar nesta noite é o resultado de uma vida de oração. E para isso eu escolhi uma pessoa na Bíblia, que é o Josué, que nós vamos ver ele tendo muitas conquistas, que eu já falei aqui, que o Josué, ele é conhecido na Bíblia como um conquistador. É um dos maiores estrategistas da Bíblia. E eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 10. Vamos começar no capítulo 10, a partir do verso 12. Josué, no capítulo 10, e a partir do verso 12. Os irmãos encontraram? Amém? Leiamos. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, os inimigos, nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do sol, e não se apressou-se a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Tendo assim o Senhor atendido a voz de um homem. Que homem é este? Josué. Nós não vimos nenhum lugar
na Bíblia falando que o Josué, ele tinha superpoderes. Não vimos em nenhum lugar na Bíblia falando que o Josué tinha poderes mágicos. Não vimos em lugar nenhum na Bíblia falando que o Josué era um superdotado, era um super-humano, era um super-homem. Não! Nós não vimos isto. Nós vimos na Bíblia falar que Josué era um homem, como os outros homens da tribo de Israel. Era um guerreiro. Era um servidor de Moisés. Era um homem comum. Um homem que se olhasse no exército, ele era igual aos demais. Talvez em estatura, em peso, em força. Mas o Josué, ele tinha algo que o fazia diferente. Josué era um jovem, foi um homem e foi um velho que tinha algo que o tornava especial. Assim como no nosso meio aqui nesta noite, no meio de mais de 600 pessoas, nós podemos ter pessoas que tenha algo diferente, que tenha algo que o torne especial. Nós podemos aqui ter nesta noite jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres que tenham algo que os tornem especiais, que os tornem diferentes. Eu gostaria que ainda no livro de Josué nós abríssemos a Bíblia em Êxodo primeiro, depois a gente volta para o Josué, tá? Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, no capítulo 33 e no verso 7, a partir do verso 7. Amém? É um pouquinho para trás. Se você ainda não encontrou, ouça-me, por favor. É no Êxodo 33 e no verso 7. Ora, Moisés, né? O servo de Josué, o líder do Josué, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua própria tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que acontece? A tenda era o lugar da oração. O texto nos diz que todo aquele que buscava ao Senhor se dirigia para aquele lugar. Então, quando as pessoas queriam buscar a Deus, elas iam até aquela tenda. Mas nós vemos aqui algo diferente. Fala o moço, o jovem Josué. Ele não se apartava da tenda. Era um estado de oração. Era um espírito de oração. Era um momento em que ele separava para estar
com Deus. Ou seja, qual era esse tempo? Em todo tempo, ele não se apartava daquele lugar. Ele não saía desse estado de oração. Por isso que quando chega aqui no capítulo 10, o Josué está em guerra. Israel está em guerra com os amorreus. Eles estão em guerra contra os seus inimigos. Eles estão em luta. Eles estão numa dificuldade. Eles estão como um problema. Quem de nós, por vezes ou outra, não nos encontramos numa luta? Não nos encontramos numa dificuldade? Não nos encontramos nas nossas guerras pessoais? Não nos encontramos em aflição, em alguma dificuldade que nos aflija? Josué estava neste momento. Mas o texto que nós lemos, o primeiro, diz que ele falou ao Senhor. Ele sabia que ele poderia falar com Deus, porque durante a sua vida, ele era um menino, ele era um moço, ele era um jovem, ele era um homem que não se apartava da tenda, ele não saía de um estado de comunhão, de um estado de oração, igreja. Tem um verso também na Bíblia, no livro de Jeremias, no livro de Crônicas, que o Senhor diz assim: passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando é que o Senhor vai nos ouvir? Quando? Quando nós passarmos a orar. Se você às vezes reclama, eu às vezes posso reclamar: meu Deus, por que o Senhor não me ajuda? Olha os meus problemas, olha as minhas dificuldades. Mas quando é que nós nos dirigimos ao Senhor e passamos a orar a Ele e falar? Nós sabemos lamentar, sabemos reclamar. Muitas vezes, como eu costumo falar, nós colocamos os nossos desabafos, a maioria deles, no Facebook. Não podemos encontrar alguém que nós já estamos logo falando, reclamando dos nossos problemas. Mas a palavra diz: passareis a orar, e eu vos ouvirei, e sararei a vossa terra. É outra coisa. A nossa terra, ela está enferma. Nós saímos às ruas e só vemos problemas abomináveis. Hoje nós vemos igrejas contaminadas pelo homossexualismo, igrejas realizando casamento homofóbico, homossexual, melhor dizendo, igrejas que se dizem evangélicas. Eu disse para uma pessoa assim, que os gays, eles costumam falar que eles têm direito, é uma opção sexual. Deus fez o Adão, colocou ele para dormir e preparou para o Adão uma mulher. Quando o Adão acordou, Deus falou: está aqui para você. Se fosse opção, Deus faria um homem e uma mulher, falaria: escolhe aí, Adão. Mas não foi assim. Sararei, a nossa terra está doente, está contaminada, porque nós deixamos de orar. A gente vem à igreja para cantar, a gente vem à igreja para paquerar, a gente vem à igreja para flertar, a gente vem à igreja para tudo, menos para ouvir Deus e falar com Deus. Porque quando no momento da palavra, muitos já fecham o semblante, já enruga a testa. E, bom, agora chegou a hora chata. Quando devíamos nos alegrar, quando devíamos nos sentir felizes, é a hora que Deus vai falar comigo.
É a oportunidade que eu tenho de ouvir Deus me falar o que Ele espera de mim, o que Ele quer, o meu procedimento, para que eu não tenha desvio de condutas. O Senhor ouviu a voz de um homem. E quer queira você ou não, o sol e a lua se detiveram, pararam, até que Josué vencesse a guerra. Veja o poder da pessoa que ora. O resultado de uma vida de oração. Mexer nos astros, mexer na natureza, mexer com aquilo que para o homem é humanamente impossível, mas a oração de um homem foi ouvida por Deus, porque esse homem cresceu, passou a sua vida tendo desejo, tendo fome, desejando estar na presença do Senhor, buscando a Deus, falando com Ele. Porque a gente passa o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, sem falar com Deus. Sim! Aí você pode falar, mas a gente vem para a igreja 3, 4 vezes por semana. Sim! Mas tem muita gente que na hora da oração só fecha o olho e fica lá, enquanto o irmão do lado está orando. E quando cansa, corre para o banheiro. Tem coragem de estar dentro de um ambiente propício e não se dignar a abrir a boca. E não se dignar a falar pelo menos obrigado, Senhor. Mas se o time de futebol for jogar depois do culto, sai correndo e grita, vai, vai, vai. Sei lá, eu não sei nome de jogador. Então, vai fulano, vai ciclano, ó, seu juiz. Aí fala sem parar, parecendo uma maritaca. Mas na igreja... Agora imagina em casa. Aí na hora que a gente está numa dificuldade, a gente quer clamar a Deus, a gente quer buscar a Deus. Senhor, me ajuda aqui, corre, me socorre. Josué, ele fez isso. Mas ele tinha crédito. Josué passou a vida colocando crédito. Não é igual a gente que vive com o celular sem crédito, né? Vai ligar aí, estou sem crédito. Tem crédito aí no seu celular? Você pode me emprestar? Não, Josué passou a vida colocando crédito. Josué viveu uma vida em estado de oração. Por isso, neste dia, diz a palavra que o sol não saiu do meio do céu por um dia inteiro. Você consegue imaginar isso? Você consegue mensurar isso? Você consegue conceber na sua mente facebookiana o que é isso? Vocês podem não acreditar, mas o Facebook emburrece. Emburrece. Porque a gente vê cada coisa naquele Facebook que só a misericórdia. Mas quando nós vamos e nos colocamos como este homem, a Bíblia fala que Elias, né? Elias orou e caiu fogo do céu. A Bíblia fala que Elias, ele curou muitos enfermos. A Bíblia fala muitas coisas que o Elias fez e no final fala assim, Elias, a Bíblia diz, Elias era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos problemas, sujeito às mesmas dificuldades. Ele não era o
homens, amados. Por que que estas coisas aconteciam e não acontecem hoje? É porque nós deixamos de orar. Porque quando o profeta diz, passareis a orar, e eu vos ouvirei, e sararei a vossa terra. Isso está faltando o quê então? Por que que tem tanto problema? Por que que a terra está com tanto problema, até mesmo na natureza? Porque a igreja deixou de orar. A igreja vai muitas vezes buscar bênção material, mas quer que o pastor ora. A igreja vai muitas vezes buscar uma cura, mas quer que o pastor ora. Nós deixamos de orar, nós deixamos de falar com Deus, porque, gente, oração não é só reclamar, não é só encher o ouvido de Deus de problema. Orar é falar tudo, é chegar diante dele e agradecer, é chegar diante dele e falar, Senhor, o meu dia hoje foi maravilhoso, eu te louvo por isso. Senhor, obrigado pela vida do meu filho. Senhor, obrigado pela vida da minha esposa, do meu noivo. Gente, nós temos tanta coisa para falar que se nós passássemos talvez o dia inteiro, nós não conseguiríamos falar. Mas a gente cansa em 5 minutos. A gente vai orar 5 minutos, dói o joelho, se você se coloca de joelho. Se não é de joelho, dói a garganta, seca a garganta, né? Sei lá. Nós não conseguimos ficar 5 minutos, mas a gente consegue ficar 5 horas na frente do computador e fala, já! Agora 5 minutos de oração. Gente, essa oração não acaba mais. Olha a inversão de valores. Olha a inversão de papel do cristão. Antigamente a gente tinha uma frase, que eu até coloquei assim, né? Escrevi aqui para eu não esquecer, que a gente falava muito, né? Aquele que não ora, quem sabe? Não? Ninguém sabe. Aquele que não ora não tem vitória. Josué, você lê na sua casa o livro de Josué. Josué venceu 3 reis. Josué venceu 5 reis. Outras vitórias de Josué. Josué conquistou muitas terras. Josué venceu o inimigo tal. Josué tinha vitórias para contar que não acabava mais. E no final, lá no livro de Josué mesmo, no capítulo 24, ele já está no final da vida dele, ele já está se despedindo do povo, ele já venceu, ele já conquistou, ele já distribuiu terras, ele já fez muitas coisas, e ele diz, vamos ler, ó, Josué 24, para nós encerrarmos nesta noite. Josué no capítulo 24 e no verso 15. Ele diz assim, ele está falando com o povo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos inimigos, dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa era a conduta do Josué. Mesmo depois de tudo, ele não desistiu do propósito dele. Mesmo depois de todas as coisas, já cansado, Josué ainda tem no coração aquela chama. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa permaneceremos
do lado da tenda. Eu e a minha casa permaneceremos em estado de oração. Eu e a minha casa permaneceremos buscando ao Senhor. Porque, igreja, vale a pena orar ao Senhor. Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça.